Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um EBD na TV. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Cajamar, São Paulo. Se você deseja nos convidar para estarmos aí ministrando a palavra do Senhor, aí no curso, no seminário, no congresso, na escola bíblica dominical, na escola bíblica de obreiros, ou para pregar o evangelho, ganharmos almas, ou para ministrar aí batismo com o Espírito Santo, libertação, curas. Então, nos convide, estaremos aí com todo prazer. Se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui, mais estudos escritos a respeito da lição, tudo gratuito, entre em contato conosco, meu telefone e meu WhatsApp, esse aí, 99 o DDD, e o telefone 991520454. Te pedimos aí, por favor, nos ajude a divulgar esses vídeos, né? Então, você dá aí um like, um gostei, se inscreva no nosso canal, tudo é gratuito, não se preocupe. Nós enviaremos para você toda semana esse material gratuitamente. Não se esqueça de colocar seu nome, coloque a revista Betel e coloque a cidade onde você mora. Nós estamos estudando das revistas da editora Betel, adultos, neste trimestre, com o tema Mordomia Cristã, a gratidão e fidelidade na administração dos recursos que Deus nos confiou. Neste trimestre nós temos aí como comentarista da editora Betel o pastor Amarildo. Já estudamos a lição 1, o primeiro ato de adoração, reconhecendo a soberania de Deus desde o princípio. Na lição 2, a proposta de Faraó, um convite ao compromisso ou uma armadilha para a fé. Na lição 3, participando com consciência e alegria da manutenção do serviço. Na lição 4, o cuidado e apoio aos obreiros, um pilar essencial para a expansão do reino de Deus. Na lição 5, compaixão, atitude de quem ama a Deus. E hoje vamos estudar a lição 6, edificando a casa de Deus, unidos pelo cuidado. O comentarista usou aí o livro de Ageu para nos ensinar sobre este assunto. Vamos ver os seguintes tópicos, os seguintes subtópicos nessa lição. No tópico 1, Ageu, o profeta do despertamento. Subtópico 1, a mensagem de Ageu. Subtópico 2, saindo da apatia espiritual. Subtópico 3, a bênção retida. Tópico 2, a bênção da obediência. Subtópico 1, a importância da liderança. Subtópico 2, priorizando as coisas de Deus. Subtópico 3, Deus reprova a desobediência. Tópico 3, o cuidado com o templo. Subtópico 1, as bênçãos do esforço. Subtópico 2, as bênçãos da obediência. Subtópico 3, as bênçãos da santificação. Vamos procurar então passar por todos esses tópicos e subtópicos, estudando essa importantíssima lição. O texto-áureo da lição está no livro de Ageu, capítulo 1, versículo 8. Subi o monte e trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Para você se situar então, não se esqueça de que o povo de Israel, estava voltando então do exílio na Babilônia, e eles foram então reconstruir o templo que havia sido destruído pelos babilônicos. Então aquele templo bonito, todo enfeitado, de ouro, muita coisa, no templo de Salomão, aquele templo que maravilhou as pessoas, aquele templo não existia mais. Tinha sido todo derrubado, queimado, destruído mesmo. Agora eles vão reconstruir o templo. Então, aí, para você se situar no templo de Zorobabel, do sacerdote Josué, aí Esdras, Neemias, nesse tempo aí que nós vamos, então, comentar essa lição, baseados no livro do profeta Ageu, onde se fala muito sobre a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Isso é tão fácil de entender, muita gente complica, né? Mas é muito simples, olha. O povo que foi para o exílio na Babilônia, ali as crianças de 5 anos, aí 10 anos, por aí, né? Conheceram o templo de Salomão quando eram crianças. Foram para o exílio. E 70 anos depois estão voltando. Então, alguns aí com 75, até 80, até 90, né? Essa idade aí.
conseguiram ficar vivos até essa época, olharam agora, construir o templo, olharam, falaram, eita, mas é diferente demais, é muito pobre, muito simples esse templo aqui, né? Não é tão lindo como o templo de Salomão. Então Deus vai dizer que a glória desse segundo templo, dessa segunda casa, será maior do que o templo que Salomão construiu, a primeira casa. Por que Deus diz isso? Muito simples. Na primeira casa, a glória de Deus apareceu, os sacerdotes nem conseguiam ficar de pé, né? Nem conseguiam sair nem entrar, e caíram tudo pelo chão, que a glória de Deus esteve ali. Mas uma glória invisível. A segunda casa, o segundo templo, que é construído por Zorobabel, e depois lá, quase no tempo de Jesus chegar, o Herodes, né? Ele restaurou esse templo, estava restaurando quando Jesus nasceu na terra como homem. E o próprio Jesus Cristo entrou nesse templo, entrou nessa casa. Então qual a glória maior? Maior a glória que o próprio Jesus Cristo, o próprio Deus, entrou ali como homem naquela casa. Por isso a glória da segunda casa é maior do que a primeira. Então vemos aqui no textuário a ordem de Deus para que eles se despertassem para construir a casa do Senhor. A verdade aplicada diz, movido pela palavra e ação do Espírito, cada membro do corpo de Cristo deve estar comprometido com a edificação da igreja. Então agora mudando de templo, né, lá de Israel, de Jerusalém, para o templo do nosso corpo. Cada um de nós somos templo, mas formamos o corpo de Cristo na terra. Então cada um deve se esforçar para a edificação de cada um dos outros. Veja só. Então cada um deve ter uma função nesse corpo, cada um deve trabalhar para que todos sejam edificados, consolados, exortados. Então cada um deve buscar receber de Deus um dom para exercer esse dom em favor do corpo de Cristo, que é a igreja. Então todos devem buscar. Eu quero, por exemplo, um dom, palavra de sabedoria, revelar alguma coisa que vai acontecer no futuro, uma palavra de conhecimento, revelar algo que aconteceu no passado ou está acontecendo aqui no presente, em outra parte. Há discernimento de espíritos aqui para detectar a presença, né, a ação do espírito maligno e expulsar esses demônios. Aí o dom da fé, né, para ressuscitar mortos, para as coisas impossíveis. Aí vem os dons de milagres, né, uma ação sobrenatural de Deus na natureza, para, por exemplo, o cego ver, o surdo ouvir, aqueles que nasceram cegos, né, nasceram surdos, aquele que nasceu aleijado andar, tudo isso é milagre. Aí vem os dons de curar, né, vários tipos de doenças e enfermidades. Aí vem o dom de profecia para exortar, consolar, edificar. Aí vem o dom de variedade de línguas, né, para você falar e aí as pessoas entenderem que é Deus falando e você ser interpretado por alguém ou você mesmo receber interpretação e transmitir essa mensagem para os outros. Então nós já falamos aí a interpretação, que é exatamente o dom que vai interpretar quem fala em línguas. Então tudo isso é para a edificação, consolação, exortação do corpo de Cristo, que é a igreja. Então quando nós nos reunimos, o apóstolo Paulo diz que nós temos que ter salmo, que é música, né? Aí tem que ter doutrina, as doutrinas, a fé, o arrependimento, né? Justificação. Aí temos que ter também revelações, olha aí, sobrenaturais do Espírito Santo, que são esses dons de revelação. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espíritos. Aí temos que ter também línguas e interpretação de línguas. Então, cada membro da igreja vai ter uma função, vai trabalhar para a edificação de todos. E aí vamos ter os ministérios dados por Jesus Cristo, né, capacitados pelo Espírito Santo sobrenaturalmente, que são aqueles que estão arrolados ou listados pelo apóstolo Paulo na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 11. Então, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Tudo isso para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Além de tudo isso, Deus levanta aqueles que vão, então, prestar socorro às pessoas,
que vão socorrer a igreja também financeiramente, né? Tem aqueles que aconselham, tem aqueles que cuidam da administração, tudo levantado por Deus. Então todos nós temos que participar, nos engajar para cuidado com a casa do Senhor, o templo e também para com o corpo de Cristo, a igreja. Temos que dar prioridade às coisas de Deus. E dentre essas coisas de Deus está o templo onde nós congregamos, que deve ser cuidado. Então tem aí a pintura, né? Tem aí os bancos, os instrumentos, o som, as lâmpadas, então tudo funcionando corretamente para que todos estejam congregando alegres, felizes e num ambiente propício. Textos de referência, livro do profeta Ageu, capítulo 1, versículo 2, versículos de 4 a 7 e também o versículo 9. Vamos ler. Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: Este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. É para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário no saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Olhastes para muito, mas eis que alcançastes pouco. E este pouco, quando o trouxestes para casa, eu lhe assoprei. Por que causa? Disse o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que está deserta, e cada um de vós corre à sua própria casa. Então veja, a coisa mais importante em Jerusalém, que existia ali, que era o desejo de todos os povos em volta, era o templo. Não existia nada mais importante que o templo. Então ali era um templo, além de ser um templo suntuoso, com muitas coisas preciosas, caríssimas, né? Como ouro que havia ali, prata, cobre, madeira, né? Cipestre, cedro, né? Veja só, muita coisa valiosíssima. Ainda tinha o quê? Uma arca da aliança com uma tampa, né? Um propiciatório, a tampa de ouro. Tinha ali fora o candelabro de ouro. Tinha ali o altar de incenso todo revestido de ouro. Mesa da proposição. Tudo ali era preciosíssimo financeiramente, rico mesmo, muito dinheiro. Hoje provavelmente estaria em torno aí de R$ 1 trilhão, né, para construir o tabernáculo daquilo. Então todo o templo, né, com o tabernáculo que estava ali agora, custaria mais ou menos isso, aproximadamente R$ 1 trilhão. Então aquele povo que chegou do exílio fica agora pensando, vamos construir ou não vamos, né? Eles não têm condição financeira para construir, eles conseguem aí a madeira, conseguem algum material, mas muito pouco, né? Não poderiam jamais reconstruir um templo como aquele que Salomão havia construído. E isso causava neles um desânimo. Mas a coisa mais importante, a primeira coisa que deveria ser construída em Jerusalém, era exatamente o templo. Por quê? É onde Deus está. A partir de Deus é que vai fazer o resto. Mas o que eles fizeram? Primeiro, correram para construir as suas casas. E aí queriam embelezar as suas casas. E Deus ficou zangado com eles. Então Deus vem trazendo a mensagem através do profeta Ageu, dizendo para eles, cada um de vocês está cuidando da sua casa, de ficar cada vez mais bonita a sua casa, se esqueceram da casa de Deus. Vão trabalhar, construam a casa. Eles estavam sendo amaldiçoados. Recebiam o salário, né? Parecia que era a mesma coisa de colocar o salário dentro de uma sacola furada. Colocava em cima, vazava embaixo.
E Deus está dizendo, vocês trazem tão pouquinho para a casa de Deus para ser construída que eu assopro de fora e recebo isso. Eu não quero migalhas, eu quero que vocês invistam realmente na obra de Deus. Introdução da lição. Ageu foi usado por Deus para exortar os israelitas quanto à reconstrução do templo. O povo estava acomodado, sem cuidado com a casa do Senhor, mas a mensagem do profeta provocou um retorno à comunhão com Deus. Então o profeta Ageu foi usado por Deus para dar um despertamento, né? Vem com a exortação ao povo, para que eles reconstruíssem o templo. Você pode ver referências do profeta Ageu lá no livro de Esdras, por exemplo. E também foi contemporâneo do profeta Zacarias. Olha aí o que diz em Esdras capítulo 5, versículos 1 e 2, e capítulo 6, versículo 14. Ora, os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, cujo espírito estava neles. Então Deus chama a atenção deles, mas promete bênçãos para eles, se eles obedecerem às ordens de Deus. Agora é evidente que para acontecer o que Deus estava mandando, precisava a liderança serem, então, os primeiros a contribuírem, a trabalharem, a colocarem o povo para trabalhar, mas estar na frente, ali trabalhando também. Tem muito líder que só sabe mandar, mas não faz nada, né? Isso não pode, o líder tem que estar à frente. Então Deus diz, você semeia muito, mas colhe pouquinho. O que vocês colhem não dá para se fartarem. Deus diz que os céus se fecharam, né, para não dar sol e chuva no tempo certo. Então muitas vezes a pessoa está em desobediência a Deus, está em pecado. E aí começam a acontecer coisas e mais coisas, e ele nunca consegue progredir, né? Por quê? Porque Deus está fechando portas ao invés de estar abrindo. Então eles estavam habitando em casas muito boas, cada vez enfeitavam mais, né? Pode chamar a palavra aí, apaineladas ou estocadas, né? E enquanto isso a casa do Senhor, o templo, só estava lá no projeto. Eles não queriam nem começar a construção, estavam adiando isso. Então o profeta Ageu vai chamar a atenção deles, para eles raciocinarem. Eles estavam lá na Babilônia como prisioneiros, não podiam voltar para a terra deles. Mas Deus nos tirou de lá e trouxe, comprovando um milagre de Deus. Só um milagre de Deus poderia fazer isso. E tudo que aconteceu para o retorno deles, eles poderiam claramente perceberem que era coisa de Deus, que era um milagre, era bondade e misericórdia de Deus. Então eles passaram aí uns 18 anos, veja só construindo ali, né, o muro, as casas deles e o templo parado. E eles diziam, não é tempo ainda de reconstruir o templo. Veja só, o pecado, né, impede a pessoa de ver claramente o que é mais importante. E Ageu vai falar para eles sobre a continuidade do reinado de Davi sobre a casa de Israel. Fala de Zorobabel, que estava ali agora no governo sobre eles, que era o quê? Descendente do rei Davi. Então o profeta diz, olha, a maldição vai acabar e a bênção vai chegar, mas vocês precisam obedecer. Então existe um claro desânimo devido a não poderem construir um templo nem parecido com o de Salomão, porque eles não tinham condição financeira para isso. Então vem Deus dizendo para eles que a casa será mais importante, apesar de não ser tão rica como a primeira, vai ser mais importante porque o próprio Jesus Cristo estará ali. Só que eles não sabiam porque Deus estava dizendo que a glória nessa segunda casa seria maior do que a primeira. Então eles estavam passando por dificuldades e exatamente porque não priorizaram as coisas de Deus. Então o profeta Ageu, né, cujo nome quer dizer festivo. Por que esse nome? Olha só como é que combina, né? Ele viveu então nessa época que foi uma festa muito grande por causa da volta daqueles que estavam no cativeiro para Jerusalém.
foi motivo de festa, né? A reconstrução do templo, a reconstrução dos muros, né? Das casas, tudo ali era festa, tudo que eles iam conseguindo era uma festa contínua. E Deus promete encher aquela casa da glória dele novamente. Agora o próprio Filho de Deus estaria ali. Então Ageu aí foi o primeiro profeta levantado por Deus quando o povo de Israel, né, o povo de Judá, voltaram então para Jerusalém. Entre Ageu e Sofonias tinha mais ou menos uns 70 anos. Durante o exílio do povo na Babilônia, profetizaram Jeremias, Ezequiel, Daniel. Então aí em setembro, né, no calendário judaico, o sexto mês do ano 520 a.C., então a obra é reiniciada e apenas com 4 anos depois já estava pronta. Veja que a influência então da pregação do profeta Ageu foi muito eficiente, muito importante. Então depois de passarem entre 15 a 18 anos sem construírem, né, voltaram então a construir. Então eles lançaram os alicerces, mas pararam, né, principalmente devido à perseguição ali dos samaritanos, né, daqueles que estavam ali tentando pará-los, né? Você vê mais claramente sobre isso lá no livro de Neemias, de Esdras. Então, para recordar aí, após 70 anos na Babilônia, exilados ali, o rei Ciro dá ordem, então, para eles voltarem e reconstruírem Jerusalém. Voltam, então, cerca de 50 mil em 536 a.C. Durante todo esse tempo que eles ficaram ali na Babilônia, tudo os profetas Jeremias e Daniel profetizavam, né? E falavam a respeito, então, de tudo que estava para acontecer e que estava acontecendo. Lembrando a todos, então, que o reino de Judá foi, então, levado cativo para a Babilônia por volta de 606 a 585 a.C. O templo foi arrasado, totalmente destruído. Jerusalém, toda a cidade com seus muros, casas, tudo foi queimado. E os judeus levados, então, em massa para o cativeiro. Estou colocando para você aí, né, uma tabela dos profetas de Israel aí, que profetizaram aí antes do exílio, durante o exílio e depois do exílio. Então tá aí profeta Joel, Jonas, Amós, Oséias, Isaías, Miqueias, Naum, Sofonias, Abacuque, Jeremias, Daniel, Ezequiel, Obadias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então Ageu, Zacarias e Malaquias profetizaram depois do exílio. Então você já sabe que o profeta Ageu está entre os profetas menores, ou seja, aqueles que escreveram menos. Dentre os profetas menores estão aí Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então o primeiro profeta após o exílio é Ageu. Lá nos dias então do rei Dario, né, que governava a Babilônia nessa época. Então em 520 a.C., Zorobabel governava então ali em Judá e Josué era o sacerdote. Evidentemente que não é aquele Josué lá, companheiro do Moisés, né? Esse aqui é outro Josué. A prioridade, então, primeiro construir o templo, depois os muros, depois a cidade, construir as casas. Era o que Deus queria, mas não o que o povo fez. Então Deus levanta primeiro Ageu, depois Zacarias. Então eles vão causar aí um impulso no povo para que eles construíssem então o templo. O ministério profético, né, dado por Deus é exatamente para que o povo soubesse não só o que tinha acontecido, o que estava acontecendo, mas o que iria também acontecer no futuro. Então, quando Ageu começa a profetizar, a situação ali era terrível. Eles estavam passando momentos, então, de seca, de fome, não havia produção de azeitonas, não havia produção de trigo e nem de uvas. Tudo estava prejudicado. Os que eles mais precisavam não estavam tendo, a produção era muito pouca. Se continuasse daquele jeito, eles acabariam passando fome. Então, num resumo aí do livro de Ageu, você vê aí contexto histórico, Cambises, Dario, Estaspes, lá na Babilônia. Vamos ver a vida pessoal do profeta, vamos ver aí falar sobre Zorobabel, estrutura e mensagem então, do livro de Ageu,
responsabilidade e obrigações, a desculpa do povo, inversão da prioridade, um convite à reflexão, depois vamos ver a exortação divina, crise econômica, solução, segundo tempo. Tópico 1, Ageu, o profeta do despertamento. Ageu foi contemporâneo de Zacarias, sendo o primeiro profeta a falar ao povo pós-exílio. Ele levou a palavra de Deus ao governador Zorobabel e a Josué, o sumo sacerdote, pois era preciso concluir a obra de reconstrução do templo em Jerusalém, Ageu 1 e 2. Então vemos aí que Ageu começou primeiro, veio Zacarias para ajudá-lo, e eles tinham então a tarefa de levar o povo a reconstruírem o templo, que era o mais importante, que era o que Deus queria que eles começassem primeiro. Mas primeiro eles começaram a construir suas casas, se preocuparam mais consigo mesmos, e viviam empobrecendo cada dia mais. Então Deus envia os seus profetas para despertá-los e convencê-los de que a prioridade era Deus. Depois, Deus nos ajudaria nas outras coisas. Tópico 1, subtópico 1, a mensagem de Ageu. Cerca de 539 a.C., o rei Ciro emitiu um decreto autorizando os judeus a retornarem à terra de Judá. Depois da morte de Ciro, em 530 a.C., Artaxerxes se tornou rei da Pérsia, reinando até 522 a.C. Êxodo 4, 7 a 23. Influenciado pelos samaritanos, Artaxerxes decidiu interromper a reconstrução do templo em Jerusalém. Êxodo 4, 23. Porém, após sua morte, Dario assumiu o trono da Pérsia, reinando até 486 a.C., e foi favorável ao retorno da reconstrução da casa de Deus. Ageu levou mensagens proféticas à nação, uma vez que recebeu do Senhor a missão de despertar o povo para a necessidade de reconstruir o templo, destruído por Nabucodonosor em 586 a.C. Então Ciro decreta a reconstrução, começam, mas aí os samaritanos, tem lá árabes lá pelo meio, aquele povo ali se levanta contra a reconstrução, então é parada, e Artaxerxes então diz que precisa parar. Depois Dario assume o trono da Pérsia e ele manda recomeçar a construção. Tinham feito apenas os alicerces. Então agora o profeta Ageu vai trabalhar nas mensagens de Deus para que o povo recomece a reconstrução do templo. Tópico 1, subtópico 2, saindo da apatia espiritual. Ageu foi encarregado pelo Senhor de falar ao povo de Israel sobre a reconstrução do templo, Ageu 1:8. A mensagem do profeta foi uma exortação para os israelitas renovarem a comunhão com Deus, sendo tão incisiva que o povo teve temor do Senhor, Ageu 1:12. O livro de Ageu nos leva a pensar sobre a importância de não nos descuidarmos quanto ao investimento de tempo e de recursos no serviço de adoração ao Senhor. Então a tarefa do profeta Ageu era exortar o povo para que eles deixassem de pensarem apenas nas suas casas e pensarem na casa, que seria a casa de adoração a Deus, o templo do Senhor. Então era mais importante uma renovação de comunhão com Deus, para que eles fossem abençoados em todas as outras coisas. Então o mais importante é Deus, E para nós é muito importante investirmos na casa do Senhor, um lugar onde nós congregamos, Vamos à escola bíblica dominical para aprendermos a palavra do Senhor, vamos aos cultos para adorar o Senhor, ouvir o Senhor falar conosco. Então é muito importante que nós tenhamos sempre essa consciência de investirmos na obra de Deus, principalmente na evangelização. Então eles até falaram que iam reconstruir, mas achavam que não era a hora, não era tão importante agora. Veja só, estavam totalmente enganados. Tópico 1, subtópico 3, a bênção retida. Ageu foi instrumento de Deus para animar o povo a reconstruir o templo, Esdras 6,14. Assim como o profeta Zacarias, ele levou aos israelitas que estavam em Judá e em Jerusalém as mensagens que recebia do Deus de Israel, Esdras 5,1. O governador Zorobabel e o sumo sacerdote Josué também estavam apáticos em relação à reconstrução do templo em Jerusalém. Ageu então os exortou a reconstruir o templo juntamente com o povo, que só assim seria abençoado. A mensagem profética revelou a razão de o povo não estar desfrutando das bênçãos. Eles estavam adiando a tarefa de prosseguir com a reconstrução do templo. Ageu 1:4-14. Então foi preciso o profeta Ageu
dizer para eles por que eles estavam passando por dificuldades, por apertos. Por que ao invés de serem abençoados, estavam sendo amaldiçoados. Então, a mensagem de Deus era: se vocês não reconstruírem o templo, vai ficar a situação de vocês cada dia pior, porque vocês deveriam considerar mais importante as coisas de Deus, a comunhão com Deus, prestar culto a Deus. Aí as outras coisas, Deus vem e dá. Então é um ensino muito importante para nós. Primeiro, as coisas de Deus. Aí Deus vem e nos abençoa em todas as outras coisas depois. Tópico 2, a bênção da obediência. O livro de Ageu registra mensagens proféticas anunciadas entre agosto e dezembro. Embora tenha sido um curto período, o impacto da vida do povo foi relevante, como registrou Esdras 6,14. Porém, não é possível saber se Ageu testemunhou a conclusão da reconstrução do templo. Então veja, foi um curto ministério de Ageu, aí ele profetizou durante 5 meses, que foi o suficiente então para o povo retornar à reconstrução. E com 4 anos foi concluída então a reconstrução do templo. Aí a Bíblia não fala nada sobre Ageu, depois desse período que ele esteve profetizando. Acreditamos que ele pode ter alcançado a inauguração do templo, já que o seu nome significava festivo, Era uma festa muito grande, era um prêmio que Deus daria a ele. Tópico 2, subtópico 1, a importância da liderança. No livro Os 5 Pilares da Liderança, 2014, página 11, bispo Abner Ferreira ressalta: nada acontece sem liderança. Não importa a condição que exista, em qualquer situação, nada muda sem liderança. Isso nos remete ao posicionamento de Ageu ao perceber a indiferença dos judeus por ocasião do regresso do exílio, Ageu 1,9. Como embaixador do Senhor, Ageu 1,13, o profeta Ageu exortou o povo a reerguer o templo. Isso aconteceu durante o 2º ano do reinado de Dario, Ageu 1:12 a 15. Então sempre é preciso ter uma liderança eficaz, uma liderança que teme a Deus, que obedece a Deus, que seja exemplo para todos. Hoje está muito difícil nós encontrarmos alguém que fala assim: esse é um homem de Deus. É impressionante, Até na nossa liderança é muito difícil. Alguém que você fala assim: esse homem vive orando aí 3, 4, 5 horas por dia, jejua aí 2, 3 dias por semana, está em jejum. Esse homem lê a Bíblia todo ano, estuda a Bíblia todo dia, pelo menos aí umas 2 horas estudando, escrevendo sobre a Bíblia. Esse homem é tremendamente usado por Deus em sinais, prodígios, maravilhas. Esse homem tem uma vida íntegra, uma vida familiar íntegra, correta. É um homem que não deve nada a ninguém, paga suas contas todo dia. É um homem que ganha almas, que ora, Jesus cura, liberta, batiza com o Espírito Santo. É um homem que evangeliza e ganha almas. Então, aí é um homem de Deus. Aí, para nós acharmos hoje um homem de Deus, realmente está muito difícil. Mas a liderança precisa ser despertada. Por isso a importância dos profetas. Os profetas sumiram. Os profetas são importantíssimos. A própria liderança afasta os profetas, porque sabe que os profetas vão exortá-los, vão dar mensagem para eles se despertarem, acordarem e serem realmente homens de Deus, exemplos para o povo. E eles devem marchar na frente, o que eles não querem. A maioria quer apenas mandar os outros fazerem. Então, nesse tempo aí, Zorobabel e o sumo sacerdote Josué, eles vão ser despertados então pelas mensagens de Ageu, de Zacarias, e eles vão realmente animar para poder reconstruir o templo. Tópico 2, subtópico 2, priorizando as coisas de Deus. É interessante que a primeira mensagem de Ageu, registrada no livro que recebe o seu nome, mencione a maneira como o povo de Deus estava administrando o templo. Eles achavam que ainda não era tempo de reconstruir o templo, Ageu 1:2. A resposta de Deus a esse pensamento se inicia também fazendo menção ao templo, Ageu 1:4. Assim vemos que o Senhor dos Exércitos estava convocando os israelitas a rever suas prioridades
não segundo limitadas percepções, mas à luz da palavra. Era preciso acertar as prioridades para desfrutar das bênçãos da provisão de Deus. Ainda hoje, dependemos da palavra de Deus e da direção do Espírito Santo quanto à mordomia do templo, avaliando se nossos planos e atitudes estão em conformidade com a vontade de Deus. Então, como eles diziam, não é tempo de reconstruir, Deus vem com a mensagem através do profeta falando sobre o tempo. É tempo e eles estavam atrasados nesse tempo. Deveriam ter começado já, deveriam até ter terminado o tempo se tivessem começado animados, né? Mas aí, desanimados como estavam deixando para depois. Primeiro vamos cuidar das nossas casas, enfeitar nossas casas, depois vamos construir o muro. Olha só, o muro era para proteger o templo e não eles, porque os inimigos estavam interessados naquilo que existia no templo. A riqueza de Israel era o templo. O templo representava Deus e também o templo possuía riquezas. Então os inimigos queriam entrar. Os muros eram para impedir os inimigos de entrar por causa do templo, não por causa deles. Mas eles estavam se considerando mais importantes do que o templo, a casa de Deus no meio deles. Consideravam a adoração a Deus menos importante do que eles terem suas casas. Então eles compreendiam as coisas completamente ao contrário. Eles estavam sendo amaldiçoados, aí falavam, não, Deus não está nos ajudando, nós vamos construir a casa dele. E era exatamente o contrário. Primeiro eles tinham que fazer o que Deus queria, reconstruir o templo. Aí depois eles seriam abençoados. Tem muita gente, então, esperando primeiro ser abençoado, para depois fazer a obra de Deus. Não, primeiro você entra fazendo a obra de Deus, aí Deus vai te abençoando. Olha lá, esses sinais seguirão os que crerem. Olha aí, você vai e Deus vai te abençoando. Olha aí, Marcos 16, 20, diz que eles pregavam o Evangelho e Deus cooperava, Deus confirmava a palavra com sinais, prodígios e maravilhas. Tópico 2, subtópico 3. Deus reprova a desobediência. O rei Dario havia autorizado as obras de reconstrução do templo. Entretanto, o povo alegava que ainda não era tempo de realizar aquela obra. Ageu 1:2. Diante disso, Deus levanta Ageu e conclama seu povo a pensar bem quanto ao que estava acontecendo. Ageu 1:5. O povo está sendo chamado a uma mudança de atitude. Ageu 1:8. A mensagem de Ageu revela a desobediência dos filhos de Israel. Como não estava se agradando disso, o Senhor revelou tanto as atitudes erradas de seu povo, quanto as que eles deveriam adotar. Ageu 1:8-9. Então vejam, o rei Dario aprovou, enviou, deu condições para eles reconstruírem o templo. Cremos aí até que eles pegaram o material que era para construir o templo e construíram suas casas. Veja só. Então isso é pegar o que é de Deus em benefício próprio. Acontece muito hoje com a liderança da igreja. Muitos líderes estão enriquecendo enquanto a obra de Deus está parada. Onde estão as grandes cruzadas? Na hora de fazer qualquer coisa para investir, para fazer a obra de Deus, a evangelização, eita, mas é uma pedição de dinheiro e o dinheiro que tinha sumiu, desapareceu, ninguém sabe onde é que está. Talvez está aí numa fazenda, né? Está em barras de ouro, paraíso fiscal, né? Não tem dinheiro não, tem que pedir dinheiro para o povo exigir e tal, insistir, porque não tem dinheiro, nunca tem dinheiro na igreja. O dinheiro desapareceu. Então temos que corrigir isso, temos que tomar cuidado com isso. Dinheiro de Deus é para investir na obra de Deus, não é em nosso benefício próprio, não é em nosso enriquecimento. Então quando vem aí a inflação, né, vem juro alto, vem dificuldade financeira, aí o povo não entende. O que está acontecendo? Porque o povo não está investindo na obra de Deus. Então acontecem os prejuízos, as dificuldades, os desempregos, a inflação alta, tudo isso é resultado da falta de conversão do povo, da falta de investimento do povo na obra de Deus.
Então, a principal obra de Deus é evangelização. Tanto a evangelização na cidade, quanto a evangelização através de missões. Tem muita gente recebendo dinheiro aí para missões, mas não está enviando missionário e nem está sustentando missionário. Está gastando esse dinheiro ou guardando esse dinheiro, investindo em seu próprio benefício. Então, muito cuidado com isso. Tópico 3, o cuidado com o templo. O contexto do profeta Ageu nos mostra que o desinteresse, o esforço e a falta de prioridade do povo de Deus em relação à reconstrução do templo estavam associados à vida de adoração, ao testemunho perante as outras nações acerca do Deus de Israel, à expectativa de cumprimento das promessas do Senhor para Israel e ao comprometimento deles com o Senhor e sua palavra. Veja então como eles estavam tão ocupados na reconstrução de suas casas, embelezamento das suas casas. Então, eles não estavam adorando a Deus, não estavam representando Deus entre as nações. Veja que eles tinham um grande testemunho a dar diante das nações. Deus nos trouxe de volta para a nossa terra. E eles deveriam estar trabalhando na reconstrução do templo para adorarem a Deus, prestarem culto a Deus, e também para que todos vissem que quando o povo está em comunhão com Deus, Deus os abençoa, os faz progredir em todas as áreas, também na área financeira. Tópico 3, subtópico 1. As bênçãos do esforço. As profecias de Ageu ressaltam que a reconstrução do novo templo era importante para os judeus. Eles precisavam se animar para executar a obra, pois a glória daquela casa seria maior do que a da primeira. Ageu 1:8, 2:9. Segundo a profecia de Ageu, era necessário que o povo se voltasse de coração para o Todo-Poderoso, que encheria o templo de glória. As nações trariam suas riquezas para o esplendor do templo em Jerusalém, porque toda a prata e todo o ouro do mundo pertence ao Senhor. Ageu 2:7-8. Então, as profecias dadas por Deus ao profeta Ageu para transmitir ao povo eram importantíssimas para trazer o ânimo do povo para reconstruir o templo. Então havia ali uma exortação, mas também havia promessas de bênçãos futuras para eles, tanto bênçãos espirituais quanto também materiais. Veja que aquela casa seria abençoada também por Herodes, que mandou ali enfeitar, embelezar, Foi feita uma restauração. Aconteceu na época de Jesus aqui na terra. Herodes mandou dar uma restauração completa na casa e embelezar aquela casa. Na época de Ageu aí, a casa, o templo, começou a ser reconstruído. Ageu, muito provavelmente, estava em idade bem avançada, tinha visto o templo de Salomão. Muitos daqueles mais velhos tinham visto o templo de Salomão antes do exílio. Então, aqueles que estavam na faixa ali, de 75 até 100 anos, conseguiram chegar até essa faixa de idade, eles viram, quando eram crianças e adolescentes, jovens, viram o templo da época de Salomão. Templo muito bonito, e com muita riqueza. E agora eles sabiam que eles não poderiam reconstruir um templo de maneira que ele ficasse com o templo de Salomão, nem próximo do templo de Salomão eles conseguiriam fazer. E isso também causava desânimo neles. Então eles diziam, não é tempo ainda, quando nós ficarmos ricos, aí nós vamos reconstruir. Mas Deus disse ao contrário, vocês vão reconstruir, não se preocupem com embelezamento externo, mas saibam que internamente a glória que vai vir é maior do que aquela glória que existia no templo de Salomão. O importante é o espiritual, não é o aspecto físico, material, exterior. O importante é o interior. Tópico 3, subtópico 2. As bênçãos da obediência. Ageu expôs o juízo de Deus sobre Israel devido à desobediência do povo. Ageu 1:6. O profeta os advertiu acerca da solução para as adversidades que estavam enfrentando. Eles deveriam subir ao monte e trazer madeiras para a edificação do templo. Ageu 1:8.
Caso obedecessem, o Senhor se agradaria pela reconstrução do templo, onde seria adorado. As palavras de Ageu caíram em solo fértil, pois os líderes e o povo que havia voltado do exílio aceitaram a exortação que o Senhor lhes fez por intermédio do profeta Ageu, Ageu 1:12. Então veja que o profeta foi usado por Deus para mostrar que eles estavam sendo amaldiçoados porque não estavam cumprindo o que Deus queria. Não estavam satisfazendo Deus no seu desejo principal, que era a reconstrução do templo. Era o lugar de adoração. Então eles deveriam retornar ao principal, a adoração a Deus, prestar cultos a Deus naquela casa reconstruída. Depois, então, eles seriam abençoados grandissimamente. Tanto é que depois se tornaram uma nação forte e poderosa, como existe hoje Israel, que está aí uma nação muito forte, muito poderosa, apesar de pequena, mas uma nação riquíssima e muito poderosa hoje em dia. Então a ordem de Deus é: subam o monte, cortem árvores ali, tragam madeira e continuem a reconstrução do templo. Veja que agora a madeira não viria lá do Líbano, né? Como no templo de Salomão. Salomão conseguiu ali uma madeira de primeira, né? Cipestre, ali cedro. Agora eles não, eles deveriam cortar a madeira que existia ali perto e já reconstruir com aquela madeira mesmo. O importante é que eles ouviram a mensagem, levaram um susto, né? Acordaram para a realidade. Descobriram, é por isso que nós plantamos e não colhemos, por isso que a situação está desse jeito. Então vamos reconstruir. Tópico 3 sobre tópico 3, as bênçãos da santificação. Ageu entregou ao povo uma terceira mensagem que remetia aos ensinamentos da lei mosaica, Ageu 2:10-19. Para que eles entendessem a situação em que estavam, o profeta usou como exemplo as coisas santificadas, que não são capazes de santificar o que é impuro. Já as coisas impuras contaminam o que é puro. Ou seja, a santidade não contamina, mas o pecado sim. O povo daquele lugar e seus sacrifícios eram impuros para Deus. Por isso os israelitas precisavam viver em santidade. Ageu 2:11-14. Então olha só uma coisa interessante, um ensino interessante, né? Aquilo que é santo não santifica outras pessoas, porque a santidade é de cada um. Santidade quer dizer o quê? Separação para Deus, separação para uso exclusivo de Deus. Então você vive em separação. Você não se mistura ao pecado, você não está convivendo e ajudando o pecado a acontecer, não está concordando com o pecado das pessoas. Então a santificação é individual. E você não consegue passar essa santificação para outra pessoa. Ela que tem que se santificar. E já a impureza, o pecado, é transmissível. Então, se a pessoa está vivendo em pecado, ela contamina as pessoas que estão à sua volta. Veja, o pecado de adultério não é individual. Ele atinge a outra pessoa. O pecado da mentira, o pecado da fofoca, da avareza, tudo atinge a outra pessoa. Aí a bebida, as drogas, sempre atingem outros à sua volta. Então o pecado atinge os outros. Agora a santificação não, ela é individual entre a pessoa e Deus. Então aquele povo estava se contaminando, né? E acabariam se unindo aos povos que estavam em volta e acabariam na idolatria, como seus antepassados, antes do exílio. E como Deus havia dito antes, para não se misturarem com esse povo, eles acabariam se misturando. Então era preciso santificação, era preciso uma decisão de cada um, individual, de se santificar, de se separar para Deus, adorar a Deus, reconstruir a casa, prestar em culto a Deus, e Deus os abençoaria grandissimamente. Tanto é que esta casa que eles reconstruíram foi exatamente onde Jesus entrou quando esteve aqui na terra. Então veja que a glória da segunda casa, que foi onde Jesus entrou agora, foi maior ainda do que a casa tão bonita, tão cheia de ouro, prata, cobre, que Salomão construiu.
porque lá Jesus não esteve, mas nessa Jesus esteve e entrou lá. Conclusão: o profeta Ageu exortou os israelitas de maneira objetiva e clara. Era necessário priorizar a reconstrução do templo para desfrutarem as bênçãos de Deus. Entretanto, além de se esforçar na obra de reconstrução, o povo deveria viver em obediência e santificação. Então aí a pregação, o ensino, a exortação do profeta Ageu foi uma coisa bem clara, bem simples, foi uma mensagem de Deus dada para que eles fossem despertos, acordassem, atentassem para a situação que eles estavam, e Deus explica por que estavam vivendo naquela situação. Porque não estavam obedecendo a Deus, não estavam se santificando, não tinham reconstruído a casa para prestar culto a Deus, adorar a Deus, servir a Deus. Então, a mensagem foi curta, grossa, mas foi eficiente e teve, então, proveito, porque eles despertaram e reconstruíram a casa rapidamente. Em 4 anos estava pronta. Veja que Salomão demorou 7 anos para construir. E olha que os materiais estavam todos disponíveis. Veio apenas a madeira lá do Líbano, mas ali muita coisa estava guardada, porque o rei Davi havia guardado. E Salomão completou essas coisas. Então o material estava disponível. Mas devido aos enfeites, aquela coisa toda, os bordados, as coisas tudo bonitas, muito bem trabalhadas e tudo, então demorou 7 anos para ficar pronta. Eles não tinham material, não tinham riquezas para colocar na casa, então a casa mais simples. E com 4 anos eles concluíram então a reconstrução do templo. Então era preciso agora a santificação do povo. O povo deveria congregar, deveria ali investir sempre na obra de Deus, na reconstrução, no embelezamento daquela casa daí para frente. E Deus estaria sempre os abençoando dali para frente, que foi o que aconteceu, E eles foram então sendo abençoados por Deus. Infelizmente, não reconheceram Jesus quando Jesus chegou. E acabou que eles foram amaldiçoados de novo. E no ano 70 depois de Cristo, esse templo aí foi totalmente destruído pelo general Tito, general romano. Vamos orar agora. Se você ouvindo esta palavra, se você crê que Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio ao mundo, nasceu aqui como homem, viveu como homem, levou sobre ele os nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, o juízo de Deus que era sobre nós, Jesus levou sobre ele e morreu em nosso lugar na cruz e ressuscitou. Você crê nisso? Você é salvo agora. Abre o coração para Deus, entregue sua vida para Deus agora. O Espírito Santo vai vir morar em você. Você será convencido agora do pecado, da justiça e do juízo. Você se arrepende, pede perdão a Deus e você recebe agora o perdão, a misericórdia de Deus. Você passa a ser filho de Deus agora. Vamos orar. Se você está doente ou está enfermo, creia. Jesus Cristo te cura agora. Creia nisso. Tome posse, porque pertence a você a cura. Acredite nisso. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, grande levostavar da graça lachutrei, calardesei, aleluia. Ó grande a misericórdia de Deus para com você agora. Você que está se arrependendo, pedindo perdão agora, você que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Em nome de Jesus, receba o perdão agora de seus pecados, receba a salvação em nome de Jesus. Você que está doente, está enfermo, receba a cura agora em nome de Jesus. Solta toda doença, toda enfermidade, solta essas vidas. Toca, Senhor, toca neles agora e cura totalmente. Glória a Deus, aleluia. Não se esqueça, dê aí um gostei, se inscreva em nosso canal, tudo é gratuito e entre em contato conosco por esse WhatsApp, se você quer nos convidar para estarmos aí ministrando, ou se você quer receber aí o material Escola Bíblica Dominical, mais estudos escritos a respeito da lição, temos muito material sobre isso, e também os slides que nós usamos aqui, você recebe tudo gratuitamente, e as outras lições toda semana você receberá gratuitamente. Basta entrar em contato então conosco por esse telefone que é meu WhatsApp. Diga seu nome, diga que é a revista Betel e diga a cidade onde você mora.
E aí nós incluiremos você e toda semana você receberá esse material. Então o telefone é 99 DDD 99 e o telefone 991520454. Se você deseja nos ajudar, eu não sou pastor de igreja, não sou aposentado e preciso da ajuda dos irmãos para pagar aluguel e as despesas, né, da casa. Então nos envie qualquer quantia, R$5, R$10, não tem problema nenhum. Invista na obra de Deus, invista e você vai ver o resultado. Deus vai te abençoar. E eu duvido que R$5 vai quebrar você. Duvido. Então, nos ajude, nos abençoe. Olha, estão as contas. Caixa Econômica, Bradesco, Banco Brasil. Banco Brasil, o nome da minha esposa é Edina Maria Cruz Silva. Está aí o Pix. Meu Pix, que é meu CPF, está aí 331-957-81620. Veja que é impressionante. Mas praticamente ninguém ajuda. Eu tenho aí mais ou menos umas 10 pessoas que ajudam só. Aí manda R$10, R$20, R$50. Imagine, 10 pessoas só que ajudam. Isso é impressionante. Tome cuidado. Você pode estar perdendo a bênção de Deus, porque você não abençoa ninguém. Ajude-nos. Estamos esperando a sua ajuda. Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Esperamos ter ajudado os irmãos. Paz do Senhor.